Oi para você que acompanha o Jogou Aonde Fera. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso programa. Ontem, sucesso de audiência no clássico espanhol entre Real Madrid e Real Sociedad. E hoje com a tradicional live que acontece às segundas, quartas e sextas com um ex-jogador de futebol, uma grande celebridade. E hoje o nosso papo é com um cara super vitorioso, que teve uma passagem brilhante no São Paulo, campeão, também jogou no futebol italiano e vai bater um papo conosco nessa noite de segunda-feira, que é o querido Fábio Simplício, né? Gente boa demais, símbolo de muita determinação e garra, é o nosso convidado para a noite de hoje. Então fique conosco, é muito bom ter você aqui e já prepara a sua pergunta, já deixa o seu like, já compartilhe. Você que é São Paulino, você que acompanha e acompanhou a carreira do Fábio Simplício, que gosta muito dele, prepara aí para bater um papo conosco aí, deixar sua mensagem nessa noite legal de segunda-feira, hoje, dia 22. Agora mais uma live com muito carinho feito para você. Você já acompanhou aqui os nossos colaboradores, o Atacado dos Pisos e também o Esporte Coleções com o grande Ricardo, que vai trazer muita informação aí nessa live de hoje. Então, vamos chamar a rapaziada para a noite de hoje. Eu começo por ele, o meu fiel escudeiro, Felipe Nascimento. Cadê você, velho? Vai aparecer aqui, chegou. Tô aqui, boa pera. noite, Filipão, tudo bem? Boa noite, Cassino. Boa noite ao pessoal de casa. Boa noite ao Ricardo. E boa noite ao nosso convidado especial, Fábio Simplício. Uma live hoje especialíssima, né? Ele vai ter muita história para contar. Passagem vitoriosa pelo São Paulo, pelo futebol italiano, futebol japonês. Tem muita coisa hoje para a gente desenrolar. E hoje eu garanto que vai ser uma das melhores lives que o Jogou Aonde Fera já teve, hein? Não tenho dúvida, hein? Fábio Simplício, ele não tem medo de responder, não. Vai falar aí sobre o episódio com o Diego, quando o Diego fez o gol no São Paulo, lá no Morumbi, e o Diego foi lá, em cima do símbolo, lá, ô seu Diego, hein? Cabeça mole, hein, velho? Pisou no símbolo lá, beijou. Fábio Simplício vai responder aqui, queria pegar você aquele dia lá, não pegou, hein? Deu sorte. Então é isso aí, vamos preparar aí para fazer uma live memorável e vamos chamar o homem das brilhantes figurinhas, um dos maiores colecionadores de figurinhas do Brasil, com um material espetacular, o Ricardo, que vai aparecer aqui embaixo agora em instantes. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Cassino, boa noite, Nascimento, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Foi até fácil, pessoal, fazer aí o acervo do Simplício. Deu trabalho, porque o homem é famoso, viu? O que ele passou de campeonato, meu amigo, para juntar tudo isso, deve ter ficado alguma coisa de fora, porque realmente é muito conteúdo. Foi uma delícia ver toda essa trajetória desse craque. A galera do colecionismo já está aqui mandando mensagem, pedindo para mandar abraço. Imperdível hoje. Legal, tem foto dele aí com a camisa do São Paulo, com a camisa do Palermo. Eu vi o acervo antes. Vamos chamar ele daqui a pouquinho aqui. Vou te falar, o negócio tá bacana demais. E agora chega de lere-lere, né? O povo quer ver o cara, velho. O povo quer ver o homem que vai aparecer em instantes aqui, ó. Já vai ser adicionado. Fabião, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço, cara. É sempre uma honra, um prazer estar falando, né, com amantes aí da bola, do esporte, né, em geral. Então a gente fica muito feliz e grato, né, por estar sendo lembrado sempre aí por boas pessoas. Com certeza, muito bem lembrado, muito querido pela torcida do São Paulo e também pelo futebol italiano, né? Com grande passagem lá no Palermo, onde fez grande temporada lá o Fábio Simplício. Agora, rapaziada, vocês falaram para mim, antes de começar aqui no Esquenta, antes da gente colocar o cara na live aí, que vocês tinham 300 perguntas para fazer para ele. E vocês não me deixem mentir aqui ao vivo, que eu tenho gravações que eu gravei antes, tá? Que eu quero pegar vocês. Qualquer hora eu quero pegar vocês antes aí, cochichando aí, e os caras me chamaram de mentiroso nas redes sociais aqui. Portanto, façam a entrevista com esse grande cara aí. Perguntem o que vocês quiserem. Eu tenho duas perguntas, que é pauleira. Eu sei que ele não vai fugir. Segura um pouquinho. Eu vou falar. Agora ou não? Já vai falar?
Não, depois, segura um pouquinho. A sua eu sei que ele não vai se negar a falar, porque ele era de raça, de determinação, sangue no zóio, igual os caras falam. Então eu tenho certeza que ele vai falar. Eu passo a bola para você, Felipe. Primeira pergunta é sua. Vamos colocar, para a gente começar a nossa live de um jeito bacana, eu vou pedir para o Ricardo já passar o acervo que ele tem da carreira do Fábio Simplício, para nós irmos passando por toda a carreira do Fábio Simplício até chegar nos dias de hoje aí, que ele aposentado do futebol. Vou colocar aqui, ó. Excelente. Fábio, você está conseguindo enxergar? Bacana. Vamos recordar. Vamos voltar ao tempo um pouquinho. Ixi. Galera, Esporte de Coleções, junto no programa. Hoje especial com esse craque, esse guerreiro, Fábio Simplício. E aí, o primeiro álbum que o Fábio Simplício saiu no Campeonato Brasileiro, aí, no São Paulo, ele estava do lado aí do Luiz Fabiano, tinha o Leonardo, tinha o França, tem o Alexandre, só fera, Carlos Miguel. E a primeira pergunta, né? Então a gente vai transcorrer mostrando a série e fazendo pergunta. Como é que foi chegar nesse elenco tão vitorioso do São Paulo aí? Cara, a trajetória foi árdua, viu? Mas foi... Depois veio a recompensa, né? Claro, depois de ter passado uns 12 anos na base de São Paulo, dentro de leite até o profissional, e depois ser coroado aí, né? Jogando na equipe de cima, uma coisa maravilhosa. Era uma coisa que assim, eu sempre sonhei. Sempre, às vezes a gente até passa, né, para a garotada hoje, que estão nos clubes, que às vezes o desejo deles não é jogar no seu clube que você está jogando, e sim já jogar numa Europa, mas naquela época não. A gente se espelhava em alguns jogadores dessa época aí mesmo, um pouco antes. Então a gente tinha, né, como objetivo, né, eu, por exemplo, eu particularmente tinha, né, eu via para o Alexandre chegou no São Paulo, era da minha mesma idade, mas já em 98 o Alexandre já estava jogando com a camisa do São Paulo. E aí eu olhava um pouco mais, né, para frente, tinha Wagner, volante, tinha Edmilson, tinha Axel, Sidney, Fabiano. Olha que era a galera que não era fácil para jogar, mas a bola lá dentro, o negócio é diferente. Quando você entra ali, você se transforma, e as coisas foram acontecendo para mim. Foram abrindo espaço, foram dando brecha, e eu fui aproveitando as oportunidades até fazer um 2 com essa série que vocês estão vendo aí. Isso só está no começo, viu? Só está no começo aqui, Fábio, tem muita coisa para mostrar. Vamos lá, Nascimento. Fábio, esse ano de 2001 do São Paulo, eu sei que já tinha passado um pouco, mas eu vi uma entrevista do Dodô há poucos dias atrás, que na época dele ali, 98, 99, 97, 98, 99, São Paulo tinha muitos jogadores, e em 2001 ainda tinha. Só nessa imagem que o Ricardo está mostrando, tem o França, Luiz Fabiano, Leonardo, você, Carlos Miguel, grandes jogadores, e o São Paulo acabou que não conseguiu ganhar grandes títulos. E o Dodô falou que muito por conta da gestão do clube na época. Na sua época, teve, nesse ano de 2001, quando você chegou entre 2000 e 2001, teve muito ainda da gestão do clube atrapalhar dentro de campo? A gente sabe que os clubes têm sempre as guerras políticas, né? Então, cada época de eleição sempre é um drama, é uma competição, né, extra-campo, que acaba, às vezes, afetando, né, ali dentro. Então, com certeza, isso afeta um pouco. Mesmo você formando um grande time, com grandes jogadores, mas se tudo não casar certinho, fica difícil ganhar título. Então, tem que ter, tanto dentro como fora de campo, as coisas têm que andar bem. Então, isso acaba afetando um pouco o grupo. É isso. Pode passar para o próximo, Ricardo. Vamos lá, vamos para o próximo. Muito na carreira do Fábio Simplício hoje. Já em 2002, já tem aí nesse elenco aí, para quem está vendo, aí o garoto Kaká, né? Kaká novinho, tinha o Ricardinho já com experiência, você tinha o Adriano, você tinha o Luiz Fabiano, né? Você tinha o Wilson.
Como era esse garoto Kaká? Realmente ele era diferenciado, Simplício, nesse início de carreira? Ah, com certeza, cara. O Kaká, ele, não só desse período, mas antes, né, bem muito antes ali, quando éramos da base, já se preparavam ele para ser um ídolo no clube. Né? Já ali, nos seus 7, 8 anos de idade, eles já preparavam ele para ele se formar o que ele foi formado, né, nesse decorrer da carreira. É um jogador assim, uma inteligência impressionante. E para mim esse ano assim foi o melhor. 2002 para mim foi acho que o meu melhor ano, apesar de não ter ganho, né, títulos importantes, mas particularmente foi o que me levou a ganhar a bola de prata de melhor volante da época, né? Disputando ali com o Tinga, com o Renato, e eu consegui ganhar jogando do lado dessas feras. O meio-campo nosso era um dos melhores meio-campo que tínhamos, né? Na época ali, a chegada do Ricardinho, logo após a Copa do Mundo, né? Então, o Kaká, pô, um momento ali fantástico. Os atacantes que tínhamos era Reinaldo, Luiz Fabiano, era uma coisa assim fora. Às vezes assim, eu me pergunto como não conseguimos, né, ganhar títulos assim para um brasileiro, chegar no Libertadores e bater, porque até o brasileiro nós chegamos em primeiro, assim, né, várias vezes antes de começar esses pontos corridos, né, a gente chegou, acho que dois brasileiros, 3 brasileiros bem à frente de todos. E aí chegava no mata-mata e dava aquele branco no time, parecia que ninguém se entendia mais e era onde a gente fracassava o ano. Esse ano de 2002, o São Paulo terminou a primeira fase do campeonato em primeiro lugar e acabou enfrentando o Santos, o 8º colocado, né? E acabou perdendo os 2 jogos, se eu não me engano. Faltou o quê? Faltou garra para aquele time, faltou... Garra eu sei que não faltou, porque depois a gente vai falar do lance do Diego mais pro final. Mas o que faltou para aquele time buscar aquele título? Que o time era bom, como você falou, um dos melhores meio-campos do Brasil, tanto que na seleção da Bola de Prata entrou você e o Kaká no meio de campo. O que faltou para aquele time ser campeão? Cara, faltou assim você ter na hora H todos os jogadores disponíveis, né? Nós fizemos um campeonato excelente. Eu lembro que nas vésperas ali das decisões tivemos problema, se eu não me engano, o Reinaldo teve problema físico e estava numa fase espetacular, entendeu? Alguns jogadores fisicamente já não se comportavam da mesma forma que comportou durante o campeonato, então isso um pouco afetou. E entra aquela questão, né? Sempre um pouco das guerras políticas que o clube vivia, né? Então isso às vezes assim foi um peso, né? Às vezes, apesar que assim você tem que focar, né? Quando você quer conquistar alguma coisa, você tem que focar, esquecer o extracampo, mas é difícil você não, principalmente para a gente para nós que fomos criados dentro do clube, né? E e ficar a par das situações. Então, isso é uma coisa inevitável. Então, você sempre acaba, né, lidando, pelo fato, eu era um dos líderes, né, da época, sempre quando tinha as reuniões, até mesmo com torcida, né, e ela era sempre chamado para acalmar, para dar uma palavra, né, de sustento ali para a torcida. E eu, Rogério, o Carlos Miguel, o Jean, então a gente botava a cara mesmo para bater ali, mas isso um pouco afetava. Então foi onde nós pecamos um pouco e não focar no que era o objetivo, que era a conquista do brasileiro. Cassino, manda a primeira bomba aí para o nosso convidado.
Rapaz, não é nenhuma pergunta. Na verdade, para quem acompanha o Fábio Simplício aí, tem uma declaração dele, quando eu estava lá no Parque Paraíso ainda, eu gosto de tocar no coração do cara. Quando eu estava lá no Parque Paraíso, lá no Areião ainda, o Fábio disse o seguinte: vou crescer, vou jogar no São Paulo, vou ficar rico e vou comprar esse quarteirão todo aqui na favela. Hoje, com o sonho realizado de ter jogado no São Paulo, de brilhantemente ter construído uma carreira consolidada no futebol, como que esse coração reage a essa frase, logo quando você era pequenininho lá, que você disse com toda a emoção do mundo essas palavras? Ah, cara, eu quando eu tinha 14 anos, cara, eu tive um treinador que ele sempre falava da questão de um funil, cara. E assim, nós sempre tivemos muita dificuldade financeira, nunca foi fácil, né, para nós, assim, a família em geral. Mas ali, quando eu fiz esse de 14 para 15 anos, né, quando eu estava ali naquela transformação ali de começar ser um jogador de verdade, porque tem essa transformação, né, ali do 15 ao 17, ao 18, que aí você vai ver se você é ou não jogador de verdade. Que aí é onde os clubes vão realmente ver se você está preparado ou não para vestir a camisa. Então, ali ficou gravado uma declaração de um treinador nosso, né, professor Toinho, que o futebol nessa fase é um funil, e poucos passavam por esse funil. Nem todos vão passar. E eu fiquei com esse negócio na cabeça praticamente a minha vida toda, até hoje, quando eu parei. Então, assim, foi uma coisa minha, assim, um foco, né, que eu coloquei. Eu falei, até a gente nós tínhamos aqui um terreno, né, que meu tio acabou perdendo ele pro jogo, né, jogo aí de baralho, dominó, sei lá, e eu falei, né, eu coloquei na minha meta, eu falei, cara, eu vou vencer aqui, vou me dar bem nesse clube, eu vou jogar no profissional, e se Deus quiser, meu primeiro contato, esse terreno vai voltar para nós. E graças a Deus as coisas foram correndo da forma que eu imaginava, e quando bateu ali os 18 anos para 19, foi quando, né, surgiu ali a carta, né? Ó, você está assinando seu primeiro contrato profissional, e aí foi o salto de qualidade. E aí nós fomos lá, batemos lá na porta lá do vizinho, falou, quero esse terreno aí. E hoje, graças a Deus, o terreninho tá lá, firme e forte, tá montadinho lá, tá montadinho, a casinha tá bonitinha, todo mundo bem, graças a Deus. Maravilha. Bela história. Uma carreira de sucesso. Muito bom mesmo. 2003 aqui, Simplício, a gente vê, você falou aí do Leonardo, do Jean, e tem um cara aqui que me chamou a atenção, que depois eu fui encontrar ele lá no Roma, o Júlio Batista, né, com você aí no São Paulo, depois lá no Roma. Como é a amizade, o relacionamento aí com o Júlio? Pô, cara, muito bom. O Júlio para mim é um irmãozão, é um cara assim que eu tenho uma admiração muito grande. Eu lembro na época, nós ali ainda molequinho na base, que ele morava próximo ao Morumbi, né? E quando tinha treino 2 períodos, a gente treinava de manhã, aí ele sempre me levava ali para casa dele, ficava lá com a dona Vilma e ele, né? A gente tirava aquele cochilinho da tarde até
se recuperar para o treino da tarde, né? Quando era 2 períodos. Então, eu ia sempre ali para casa dele. Era um cara que fantástico, gostava de um cavaco, quer dizer, gosta ainda de um cavaco. Diz que sabe tocar, né? Mas é um cara assim fantástico, cara. Torço muito por ele. Hoje se tornou, né, treinador de uma equipe de base no Campeonato Espanhol. Então a conectividade ainda tá sempre ativa, sempre nos comunicando, porque hoje, né, estou numa outra fase da carreira, então às vezes a gente vai precisar trocar algumas figurinhas aí daqui para frente. Então não podemos deixar esse contato passar nunca. É verdade, tem razão. E você vê esse time do São Paulo aí de 2003, né? Com Ricardinho, Kleber Gladiador, Luiz Fabiano, Reinaldo. Reinaldo, por favor, me responde aí, vem participar de uma live conosco. Léo Moura, Júlio Santos, Jean, tinha Rogério Ceni, tinha muitas feras. Mas tinha uns caras lá que dentro do vestiário devia ser terrível, né? Kleber, Ricardinho, Luiz Fabiano. Como que era o vestiário do São Paulo aí nessa época? Tinha muita confusão? Ou cada um sabia se portar da melhor maneira? Não, cara, era o nosso time, assim, subiu muitos garotos da base, né? Então, a gente, assim, era muito amigo mesmo, assim, um do outro. Tanto que, assim, pô, Jean, Júlio Santos, o Kleber, quem mais? O Kaká, na época tinha o Ares, o Renatinho, Oliveira, tinha outros moleques que subiram também. Então, nós, assim, a gente se conhece desde ali de 95, 94, 95, tinha uma galera, né? Então, assim, praticamente passou a vida toda junto. Então, a vida na adolescência nossa, né? Todos juntos ali. Então, o vestiário, assim, não mudou muito. Era muita brincadeira, muita palhaçada, muita, até demais. Entendeu? Mas aí depois chegou o Ricardinho, né? Chegou o Reinaldo, vindo do Flamengo, com uma outra ideia. Só que o grupo ainda era assim, de muito moleque, né? Muita molecada da base, aquela coisa, às vezes passava um pouco dos limites, as brincadeiras, que às vezes os mais velhos não gostavam muito, mas a gente tava nem aí, cara. O bonde era maior. Então os caras não tinham muito que querer invocar com a gente, né? Então o nosso grupo ali era bem forte, né? Da molecada que subiu da base, mas a gente respeitava, lógico. O Ricardinho era um cara, pô, campeão, mas o único atrito assim que teve um pouco na chegada dele, né? Assim, em questão de ele e o Rogério, né? Porque são duas personalidades fortes, né? E ali ele acabou tendo um pouquinho de contratempo, mas entre nós era mil maravilhas. Muito bom. Bastidores aí do São Paulo, né? E aí a gente vai agora para ainda 2003 aqui, para o Campeonato Brasileiro. A gente saiu do Paulistão. E aí a gente vê mais caras aí, né, Nascimento? Fala um pouquinho aí desse elenco aí. Tinha aí o Gustavo Neri, né? Tinha de novo aí o Reinaldo, Luiz Fabiano, o Júlio Batista. Qual é a saudade? Você tem saudade desse 2003 aí, Nascimento? Tem o Roger ali embaixo, é o Gabriel, se eu não me engano. Isso. Foi um dos melhores elencos do São Paulo que eu vi. Rico, Souza que vai estar conosco aqui na live do dia 29. Tem o Júlio Batista também. Tem um elenco do São Paulo. Esse elenco do São Paulo aí, eu que, como já falei, que sou São Paulino aqui, nunca escondi para ninguém, Fábio. Foi um dos melhores elencos que eu vi do São Paulo. Mas eu creio que naquele momento o time não se encaixou, né? Porque o potencial tinha. Mas eu acho que esse time aí de 2002, 2003, apesar que 2002 ainda chegou em primeiro do Brasileirão, mas esse time de 2003 tinha aquele Cruzeiro que estava voando e não deu chance para ninguém, né? Ah, com certeza, cara. Era um time com algumas peças novas, né? Chegou o Adriano, né, que veio da Portuguesa Santista, o Rico, o Souza, eram os cabeça pintada, né, da época. Né?
chegaram no oba-oba lá no foguete. Eu falei, rapaz, o que tá acontecendo? Todo mundo cabelo pintado. Eu falei, ixi, isso aí vai dar ruim. Mas, cara, foram uma piada fantástica, cara. Souza, cara, você riu o tempo todo com o Souza. O Rico, então, nem se fala, cara. Hoje, assim, nós temos um grupo, né, cara, que pô, a gente se diverte com Gustavo Neri. Pô, cara, a rapaziada, assim, que pô, realmente, assim, deixa muita saudade, cara. Pô, vocês conseguiram me emocionar bastante mesmo, vendo aí a rapaziada, coisa assim que a gente, assim, às vezes não dá muita importância, né, questão de figurinha, que a gente, nosso negócio é, né, jogar e tal, mas o pós que você vê, né, essas homenagens, assim, esses posts, cara, é realmente bacana demais. Só tá no grupo sensacional. Você falou do Rico, Fábio, eu queria deixar aqui, se minha mãe estiver assistindo aqui, ela vai entrar, que ela vai lembrar dessa história do Rico. Teve um jogo da Portuguesa Santista na Vila Belmiro, num domingo, 11 da manhã. Eu não lembro contra quem que era o jogo. Só que eu falei assim, mãe, eu quero ser rico igual o Rico. Porque pra mim, naquela época, eu tinha 11 anos de idade. Pra mim, todo jogador de futebol era rico. Eu falei, eu quero ser rico igual o Rico, eu quero ter o cabelo loiro. Mas eu chorei uns 6 meses pra minha mãe pintar o meu cabelo de loiro, só que ela nunca fez isso. Mas eu lembro do Rico, parece que ele tava jogando assim na minha frente. Graças a Deus ela nunca fez isso, né? Que bom, hein? Santa, mas aí eu atingi a maior idade que tem. Eu realizei o sonho depois dos 25 anos. Depois você pintou. Quando eu te conheci, você tava com esse cabelo do Rico aí. Muito bom. Vamos para 2004 agora. E vamos falar um pouco desse elenco aqui, que aí mudou um pouquinho. Né? Aí tem aí o André Luiz, né, lateral. Dispensa comentário, campeão aí do mundo para o São Paulo. Tem o Zidanilo, tem Lugano. Só fera também, né? O São Paulo sempre teve elencos aí recheado de bons jogadores. Tem o zagueiro Rodrigo também, xerifão. Esse foi o seu último ano, Fábio? Antes de Europa? Foi. Qual a recordação que você tem desse último ano, desse elenco? Mas começamos muito bem, cara. O elenco, quando vieram as 3 peças, foram 3, não sei se foram... Tá me ouvindo aí? Sim, estamos te ouvindo. Não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Acho que caiu uma situação aqui do condomínio aqui. Ao vivo é assim mesmo, tranquilo. Ao vivo acontece. Ao vivo acontece. Agora nós estamos te vendo. Agora sim. Opa, deu uma apagada nas luzes aqui. Acho que é muita gente conectada do condomínio que tá vendo a live. Aí, maravilha. Audiência bombando. Não, mas voltando ali, né? O elenco nosso era muito bom, cara. Muito, muito bom. Chegaram ali a rapaziada, né, de Goiás, o Fabão, o Grafite, o Danilo. Deu uma qualidade no elenco impressionante. Fizemos uma campanha, principalmente Libertadores, assim, excepcional. Né? Só não foi assim 100% porque saímos na semifinal. Mas em questão de elenco, assim, de ataque, nós tivemos uma ataque Grafite e Luiz Fabiano, uma força física do ataque era impressionante. Atrás, Rodrigo, Lugano, Jean, tantos outros jogadores que estavam ali. Não, o Jean acho que já tinha ido embora. Era Rodrigo, Fabão e Lugano esse time de 2004, se eu não me engano. Isso, o Jean já tinha partido, é verdade. E nós fizemos assim, uma campanha boa para ganhar mesmo a Libertadores. Mas ali foi assim onde decretou praticamente a minha saída, a saída do Marquinhos, né? Foi uma coisa assim bem conturbada, assim, sabe?
hoje, mais experiente, a gente, né, entende, né, a situação do momento, mas na época, por 24 anos, eu não entendi, assim, o raciocínio, né, da época do treinador que tinha. Então, não achei bacana, não achei interessante, tanto que, assim, muitos São Paulinos pensam que eu saí pela porta, né, de entrada ali, normal, mas não, saí pela porta dos fundos. Daí ali que depois, quando as pessoas foram ver, eu já estava na Itália. Isso mesmo. Pô, perdão, mas cadê o Simplício? Eu já tinha ido sem muitas pessoas saberem, né, do meu paradeiro. Já estava comendo Aí, pizza assim, na Itália, já, né, Simplício? Mas Já, mas foi assim, para mim, cara, foi assim, um ano importante, né, que me deu muita maturidade, né, de muita experiência, de você saber que nem sempre você será titular, entendeu? Você me ensinou muito, tanto esse ano como o ano de 2001, né, que ali na chegada do Vadão também, né, o saudoso Vadão, que Deus o tenha, que ali me ensinou muito essa questão de você saber respeitar o seu companheiro, né? Que às vezes a gente só quer jogar, só quer não se importa um pouco com o grupo, não se importa um pouco com o próximo. Então, essas duas experiências que eu tive, tanto 2001 como no meu final aí de ciclo no São Paulo, me fez, né, chegar na Europa assim, pronto para enfrentar qualquer coisa. Muito bem. Saiu com alguma pergunta, Nascimento? Saiu com alguma mágoa? Saiu com alguma... Foi alguma rixa que você teve com o técnico da época? É isso que decretou a sua saída do clube? Sim. Não teve... não tive, assim, nem como tentar me explicar, né? A situação. Então, assim, eu, na época, fiquei muito chateado, que eu fiquei um mês treinando separado, que ali já estava para acabar o contrato, então o grupo vinha treinar tipo 9 horas da manhã, 7 horas da manhã eu tinha que estar no CT, às 7h30 eu já tinha terminado meu treino, entendeu? Então ali não me deixavam falar na imprensa, não me deixavam me explicar, entendeu? Fui limitado ali da assessoria, fui barrado por eles, mas assim, até hoje assim, falo com todos ali no São Paulo, né? Não tenho mais relacionamento assim, com o treinador, né, da época, não tive mais, cada um, né, seguiu o seu caminho, para mim assim, serviu, né, para que eu pudesse, não passava na minha cabeça nunca ir para a Europa, não tinha nem só guardava, só olhava futebol assim, normal, como a gente, mas não tinha aquela ambição, quero jogar na Europa, quero jogar nada. A minha ideia era ganhar título no São Paulo, sim, ser conhecido. Hoje eu vejo, né, tem que agradecer a todos São Paulinos, toda a nação, né, por sempre me ver, aquele gol de calcanhar no Corinthians, o que você fez com o Diego, entendeu? É bacana tudo, mas jogador de futebol vai ser lembrado com título. Isso o pessoal tá falando. É o que faz você entrar na história, o que faz você olhar assim no mural, ter lá campeão. Isso é que faz o jogador. Mas assim, eu sou grato eternamente à vida por esse clube. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho hoje, eu tenho que agradecer a todos os profissionais, todos, sem exceções, que me apoiaram, me ajudaram toda essa trajetória que eu tive no clube. O pessoal tá falando bastante aqui nos comentários sobre
aquele momento com o Diego, aquela briga com o Diego, mas a gente só vai falar no final. Quem quiser saber aí o que aconteceu, o que passou na cabeça do Fábio Simplício, é só no final. A gente vai passar a carreira inteira dele e só no final a gente vai falar sobre o lance do Diego. Só para terminar sobre sua saída do clube, uma dúvida. Você falou que tem gratidão pelo São Paulo, que tudo que você tem deve muito ao clube. Mas dentro do coração do Fábio Simplício, tem alguma mágoa ainda em relação ao que fizeram com você? Não. Hoje, assim, é como eu falei. Graças a Deus, você acaba adquirindo uma certa experiência dentro do futebol, com as pessoas que você fala, com as pessoas que estão em volta. Então, assim, hoje eu entendo, né? Hoje a gente consegue entender que tem ciclos, tem momentos. Então chegou para mim, chegou para o Rogério Ceni, chegou para o Kaká, chegou para todos, né? Então, assim, temos que respeitar as decisões, as opiniões, né? No momento eu era muito jovem, aquela coisa de querer alguma coisa no clube e não entendia. Mas hoje você com a cabeça mais experiente, você entende as decisões que foram tomadas e não guardo mágoa nenhuma do clube, tanto que consigo ir lá no CT, falo com a rapaziada, vou em Cotia, onde está a maior parte, né, da época do pessoal que estava com a gente na base. Vou, abraço todo mundo, sou muito bem recebido, tanto no Morumbi. Então, cara, eu só tenho que agradecer, cara, o carinho que eles têm por mim. Muito bem. Isso aí. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, né, dessa época de São Paulo. Cita 2 técnicos que te ajudaram no São Paulo na sua carreira. Cara, 2 treinadores, Levir Coupe, meu primeiro que me lançou, né, praticamente, né, ali na João Avelange, em 2000, que foi quando eu comecei a minha trajetória, né. E, cara, não é porque a gente tem que lembrar das pessoas, né, em vida, né, mas a gente lamenta, né, essa perda que tivemos aí do Vadão, mas, como eu falei, Vadão, cara, ele me ensinou a respeitar o próximo, porque eu vinha de uma sequência muito boa assim que ele chegou, né, ele teve as suas opiniões, suas decisões, e eu acabei não jogando tanto, né, no ano de 2001. Então, ele foi uma pessoa assim que me fez enxergar direito o futebol, né? Ok. E tem espaço para todo mundo e você tem que respeitar os seus parceiros de trabalho. Muito bem. Vamos agora para o próximo bloco aqui. Vamos trazer aqui o Campeonato Italiano, temporada 2004-2005. E aí você chega na Itália. Fala um pouquinho para a gente, antes de falar desse elenco, como foi a negociação, né? Você negociando com o time italiano, se tinha outro time na época também que você poderia ter ido, poderia ter permanecido no Brasil ou outro time da Europa. Fala um pouquinho dessa história até você pisar aí no Parma. Então, no Brasil, as chances já tinham, né, se limitado por causa do número de jogos, né? Que dependesse do limite de jogos que você jogasse no Brasileiro, você não poderia mais jogar por outra equipe da Série A. E ali eu acabei, né, fazendo o último jogo, e depois desse último jogo foi quando, né, eu comecei a perder os espaços, saí, aí acabei indo até para a tribuna, né, praticamente fora do elenco. Então aí acabou minha chance de jogar, de ainda permanecer no país. Poderia jogar, mas num time da Série B, né, que na época acho que permitia. Você não poderia jogar no time da Série A, mas na Série B você poderia. E aí, então, perdi minha chance de permanecer no time da Série A, e foi quando eu conheci o Gilmar Rinaldi. Apareceu o Gilmar Rinaldi, e que até então eu tinha um empresário, né? Mas
ele ficava meio receoso de bater de frente com a diretoria devido às situações, e depois que eu fiquei esse um mês, né, praticamente sem contato com o elenco, aí eu falei, acho que é hora de eu dar um salto, porque o cara não tá me ajudando muito, não. Aí foi quando apareceu o Gilmar, conversamos, o Gilmar chegou na diretoria do São Paulo, viu como eram as condições, e no mesmo dia ele falou, no São Paulo você não joga mais. E o Gilmar não tem nem moral para falar, né? E o São Paulo, e né, quando ele falou isso, eu falei, meu, são 12, 13 anos. E agora, né? Então, indo embora, né? Acabou o ciclo, agora. Aí ele, na época, eu lembro, né, que tinham duas situações, uma para a Rússia e outra para a Itália. A Rússia seria, acho que o Dinamo Kiev, com um contrato milionário, muito dinheiro, acho que da época. E a Itália, o Parma, né? Aí eu fui. Aí ele falou: ó, você tem essas duas opções aqui. Itália, talvez você não ganhe o que estão te oferecendo agora, mas sei lá, daqui a um tempo possa acontecer, pode acontecer, aí depende de você. A Rússia, você vai agora, você define a sua vida financeira por um bom período aí. Aí, na época, né, tava até o meu outro, o sócio do Gilmar, né, o Álvaro, ele olhou para mim, eu olhei para ele e falei, porque também a comissão deles não era pouca, né? Com certeza. Esse cara naquela, esse cara meio apreensivo, assim, que a comissão deles não era pouca. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou para Itália. Aí já regalaram o olho, falaram, sério mesmo? Eu falei, quero ir para Itália. Uma questão de visibilidade, Verdade. né? Era um campeonato que assim, o Brasil praticamente todo acompanhava. Eu falei, vou para um lugar onde talvez, né, meus familiares possam me ver. E nem perguntei quanto que era o contrato no Parma. Nem sabia de valores, nada. Só tinha visto da Rússia. Eu falei, vou para a Itália. E era muito baixo mesmo. Mas muito inferior. E a estrutura do Parma, Simplício? Espetacular, cara. Espetacular. Apesar que eu cheguei num período difícil deles lá, cara. Era ali a quebra da Parmalat. Negócio, olha, vou falar, cara. Passamos um período ali, eu falei, caramba, será que eu fiz a escolha certa? Ganhando pouco, né? O time com crise financeira, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Mas, assim, cara, eu sempre confiei, assim, no meu potencial, cara. Sempre, Deus ali da época ali do funil, né? Das promessas que eu tinha feito, né? Questão familiar, tudo, que... Da época do meu primeiro terreninho ali, eu falei, eu vou, cara, eu confio em mim e vai dar certo. E graças a Deus, cara, as coisas fluíram, cheguei, no início, assim, eles pensavam que era, juvenil, cara. Eles pensavam assim, sabe, que eles me olhavam, né, principalmente o diretor, na época, o diretor tinha, acho, quase, tinha 1,90 m, jogava na minha mesma posição. O cara me olhou de cima e embaixo, olhou e falou pro Gilmar, mas desse tamanho ele vai jogar aqui. E só que eu não entendia nada, né, cara? Aí o Gilmar só deu aquela risadinha irônica, né? Aí eu olhando pro Gilmar, né, querendo que o Gilmar falasse. O que ele falou? Eu percebi que foi uma piadinha, assim, sabe? Eu falei, Gilmar, o que ele falou? Aí falou que acho que você não vai jogar aqui, não. E nisso, cara, lá para bater o contrato, eles colocaram 2 contratos na mesa. 2 contratos, eu olhei um contrato, sério que não acabava mais. Eu falei, Jesus, o que é isso? E o outro, pouco zero. O outro, pouco zero. Eu falei,
ixi, cara, que é isso, cara? É normal esses contratos? Não sei se é normal, né? E, cara, eu falei, beleza. Aí acabou, assinei os 2 contratos. Aí, beleza. Passou, saímos do clube, aquela coisa toda, fomos jantar. Aí o Gilmar começou a explicar. Pô, que aí, o que você acha e tal? Eu falei, por enquanto, só não entendi aqueles 2 contratos lá que estavam na mesa lá, mas assinei. Não ia saber italiano, saber nada, inglês, nada, tá tudo gringo, eu tô confiando em vocês aí. Aí beleza, e vai, o Gilmar pegou e falou, ó, eles estão meio que na dúvida com você aí, cara. Eles fizeram um contrato de 3 meses aí. Caramba. E, tipo, a sorte tá lançada. Eu falei, é mesmo, cara? Eu falei, rapaz, esse contrato costuma ser 2 anos, 3 anos. Pô, 3 meses de contrato? Eu falei, Jesus. Eu falei, vamos, seja que Deus quiser. Aí, beleza, passou, aí chegou a época não. O Gilmar ficou uma semana lá comigo. Aí chegou o dia dele, um dia antes dele ir embora, né? Só que eles não avisaram que eles iam no dia seguinte, né? Eu meio que, na hora da janta, assim, à noite, eu falei, Gilmar, eu vi que tinha 2 contratos ali. Em menos de 1 mês, eles vão te ligar para depositar aquele outro contrato. Aí eles olharam, estavam os 2, né? Eles olharam espantados, assim. E falou, cara, eu confio em você, cara. Eu tenho certeza também. Aí, beleza. Aí, no dia seguinte, eles foram embora e deixaram uma carta, cara. Debaixo da mesa. Tipo, voa, Andorinha. Chegou sua hora. Olha, que legal. Falei, agora ferrou. Agora só eu e os gringos aí. Vou que vamos. Aí, não joguei na estreia, né? Fui jogar no 3º jogo. Que ainda estava, né, fisicamente recuperando o tempo perdido, né, que perdi aqui no Brasil nesse período. Que eu cheguei lá, percentual 10, cara. Pô, e 10 aqui no Brasil você tá legal de percentual, né? Pô, lá não, os caras queriam 6, 7. Eu falei, Jesus Cristo. Pô, tive que treinar pra caramba, mas muito. Treinei muito. Aí consegui. Aí, primeiro jogo, cara. Nós Inter de Milão. Em Parma. Time pequeno, né? 0-0. Simplício. Logo contra o Inter de Milão. Adriano voando, Adriano, você tá louco. Adriano tava voando na época. 0-0. Porra, me saiu um pênalti, cara. Aí, pô, nosso ataque tava o Gilardino, né, cara? Gilardino, pô, moleque ali, tava vindo da Fiorentina. O pessoal tudo apostando nele, que seria a venda, né? A promessa ali do clube. Pra dar aquela animada no salário, nas contas e tudo. O Gilardino pegou a bola e foi pra marca do pênalti. Aí eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu fui lá e peguei a bola da mão do cara, bicho. Eu vou bater o pênalti. Caramba, e aí? Ninguém entendeu nada, cara. O que esse cara tá fazendo? Pênalti, ganhamos o jogo 1-0. Caramba. Pênalti, ganhamos 1-0 o jogo. No mesmo dia. Isso tinha o quê? Tinha quase 2 meses já, né? Já tava pra estourar, né? Aquele 3 meses já. Tava já na belida. Se erra o pênalti, não, é embora, né? Os caras já ligaram, Dima, brasiliano é maluco, brasiliano é louco. Volta pra Itália que a gente precisa depositar o contrato, papapá. Aí o Gilmar já me ligou, falou, homem, o que você fez aí, não sei o quê. Eu falei, Gilmar, foi lançada a sorte, ela caiu no meu colo. Ela caiu. Mas você costumava treinar pênalti, Fábio? Cara, ali sempre tinha, né, os batedores, né? Como eu tava chegando, então o pessoal, assim, sabe, meio que não queria deixar entrosar. Só que eu ia lá e pegava, mesmo assim, né?
Eu ia lá, porque assim, aqui no São Paulo eu não batia, né? Porque, né, tinha ali o mito, né? Então ficava difícil bater. Mas as bolas paradas do tipo escanteio, faltas laterais, assim, eu sempre batia, né? Então, e na base, sempre, né, fui um dos batedores de pênalti do time. E lá eu falei, cara, nunca tinha perdido o pênalti. Falei, não é agora que eu vou perder, gente, pelo amor de Deus. Era fácil aquele meio de campo ganhamos da o Inter jogo. de marcar, né, Fábio? Cara, o time era uma brincadeira. Eu lembro do videogame. Ó. Tinha Veron, Recoba, Davids, Adriano. Cambiaço. Era uma coisa impressionante o time dele. Vieira. Campeonato italiano naquela época era recheado de estrela, né? Só estrela, só craque. Tinha muito. E aí, falando de estrela, Fábio, lá na Itália saiu um álbum das estrelas que jogavam na Itália e tinha os brasileiros. E aí você saiu também. E aí na capa tinha o Emerson, tinha o Adriano, Kaká, Robinho, Cafu, né? Só craque jogando naquela época. E aí tem Fábio Simplício. E aí, ainda no Parma, como foi a temporada 2005, 2006? Eu estou vendo aí na capa também o Adriano, o Kaká. Como foi Trezeguet? Como foi seu último ano no Parma? Como foi sua transição Parma-Palermo? Por que você saiu do Parma? Você tinha feito o segundo contrato bacana. Para você foi bom? Não, cara. Fala um pouquinho para a gente dessa sua mudança. Não, então, o primeiro ano foi bem difícil, né? A questão que eu falei, né, da Parmalat. Certo. Foi um ano bem turbulento, mas conseguimos se salvar no último jogo, cara. No clássico contra o Bolonha. Aí não caímos para a Série B nesse ano. Aí o ano seguinte, e nesse ano, na metade ali, o Palermo já tinha vindo atrás. O Palermo eles vieram, fizeram uma proposta, tudo. Só que aí eu conversei com os meninos, pô, Fábio, não abandona o barco, não, cara. Você tá bem, o time, pô, rapaziada, tudo gosta de você. Eu peguei e fiquei. Aí conseguimos se salvar, tudo. Beleza. Aí começou a temporada seguinte. Mesma dificuldade, pô, difícil, cara. Foram 2 anos, assim, bem complicados para nós lá. E aí eles vieram de novo para Palermo, cara. De novo eles vieram, eles falaram, aí os moleques de novo falaram, Fábio, não nos abandone agora, fica aqui com a gente, que foi o ano assim que eu fiz mais gols, né, cara? Eu bati a pênalti, bati a falta, então os caras me deram uma liberdade assim, eu em menos de 6 meses, cara, eu já tava dominando já o time, entendeu? Então, assim, aí eles, pô, Fábio, espera um pouco, cara, não vai agora. Aí o Palermo mandou o contrato, né? Aí eu chegava nos jogadores mais experientes do Parma e tudo, falava, gente, ó, os caras estão me querendo, não sei o que. Eles falam, Fábio. Aí o diretor chegou, né? Viu que a situação tá muito difícil. E falou, ó, termina a temporada com a gente, que não deixa a gente cair, que a gente te libera. Pode ficar tranquilo que a gente... Aí, pô, me deu aquela tranquilidade, me deu aquela serenidade para trabalhar tranquilo. Aí foi que fizemos um ano, assim, o time não caiu, lutamos também ali para não cair, o time ficou, permaneceu. Aí foi quando aí eles não aguentaram mais. Aí eles precisaram vender. Eu lembro que na época foram acho que 7 jogadores negociados. O time foi inteiro. E quase o time inteiro. Girardino, Brechano. Sei que foram muitos jogadores assim que seguraram, né, a bronca ali, seguramos a rédea do clube, do time ali até quando pôde. Aí quando eles viram que era o momento deles vender a gente, eles falaram, agora vocês podem ir.
Aí foi quando eu fui a proposta, né, oficial do Palermo, né, de quatro temporadas. Aí foi que teve aí a minha transferência. Antes de falar do Palermo, 4 temporadas, que é o próximo álbum, Nascimento, a galera tá mandando aí recados aí. Passo a bola para você aí, que a galera tá desesperada aí para você falar deles. Tá mandando mensagem aqui, muita gente mandando mensagem. Só quero lembrar o pessoal aí que eu só vou falar do lance do Diego. Nós só vamos falar do lance do Diego no final da live. Quem quiser ouvir o Simplício, o próprio Simplício falando sobre aquele momento com o Diego, tem que ficar aqui até o final da live. Mas eu vou dar, Simplício, já que a gente está fazendo uma pequena homenagem para você aí, espero de coração que você esteja gostando. Tem um rapaz aqui, nosso amigo Fábio Júnior. Vou colocar na tela para você conseguir ler junto comigo. Ó, vamos ver se está aparecendo aqui, ó. É que meu computador travou, mas eu vou ler aqui. Tá aparecendo. Tem um amigo que colocou o nome do filho dele de Fábio Simplício depois daquela partida entre São Paulo e Santos. Uau! Para você ter uma noção da moral que você ganhou com a torcida, hein? Então a gente vai falar sobre isso no final, mas só para você ver o quanto você representa para os torcedores mais novos do São Paulo, apesar de que você já explicou que não saiu muito bem do clube, mas graças a Deus hoje já as coisas estão fluindo melhor para você. Bela homenagem, hein? Olha só. Que homenagem, hein? Você imaginou um dia na sua vida, Fábio, ter o seu nome em um garoto, uma homenagem assim? Nunca, cara. Nem no meu filho eu coloquei, rapaz. Poxa, sensacional. Vamos lá. Bacana, cara. O Fábio Júnior está acompanhando aqui a live. Vou pedir pro Fábio Júnior, vou falar pro Fábio mandar um documento aí do garoto pra gente mostrar aqui pro Fábio Simplício. Se não for durante a live, a gente manda pra ele aí durante a semana. Realmente. Show de bola. Agradeço, Fábio Júnior aí pela homenagem, né? Cara, isso aí pra gente é gratificante demais, cara. Assim, eu particularmente pensava que isso aí só acontecia como tipo Pelé, Maradona. É verdade. Rivelino, né? Não, o Fábio Simplício. Isso aí tudo diferente. Tem aqui também ó, o Adilson falando que você representa muito a cidade de Itapecerica da Serra. Itapecerica? Isso aqui é minha terrinha, né, cara? Aqui é onde eu cresci, onde, assim, se Deus quiser, aí as coisas, né, irem bem, pretendo, né, o resto da minha vida ficar por aqui, porque é uma cidade gostosa, cidade tranquila, pessoas, assim, do bem, então a gente fica muito feliz aí, e mandar um abraço aí para Admilson aí. Ele mandou aqui um abraço aqui, ó, menino iluminado do Parque Paraíso. Itapecerica da Serra tá em peso aqui na nossa live. E quando acabar a pandemia, e se Deus quiser vai acabar, eu vou jogar aí no Itapecerica da Serra. Quem sabe a gente não se conhece pessoalmente aí, Fábio. Agora vamos falar sobre o Palermo. 2006, 2007, tá aí na tela aí o Palermo. Quem é o jogador? Quais os jogadores que te recepcionaram? Você chegou com moral nesse time? Como é que foi a recepção, Simplício? Cara, assim, os primeiros, cara, foram o Eugênio Corini e o Tedesco, Giovanni Tedesco, né? Que são dois jogadores, né? Símbolo, né? Da cidade praticamente, né? As âncoras, né? Que me deram muita moral quando eu cheguei, me ajudaram muito, principalmente ali o Giovanni Tedesco, mas o Corini era o líder, né, cara? Aquele jogador que tinha o pé bom, falta boa, bola parada muito boa, e é o cara, assim, que ele sabia um pouco dessa minha qualidade de querer ir sempre para frente, e ele falava, porque ele era cabeça de área, ele falava, pode ir, aonde você pode ir que aqui a gente te cobre e fica tranquilo. 2 jogadores da sua posição. Cara assim que... Boa pergunta. 2 jogadores. Tanto assim, nós fizemos
chegou jogos que nós jogamos juntos, né? Que ali eles gostam de jogar com 3 no meio campo, né? Então chegou jogos que a gente dividiu ali o espaço, todo mundo junto. Muito bem. Posso, no meio dessa passagem, posso fazer uma perguntinha? Fica à vontade. Acho que foi a melhor passagem no futebol italiano do Fábio Simplício, mas ele ganhou uma convocação na seleção brasileira lá com o Dunga em 2009, né? E em 2006, que foi o ano onde você entrou no Palermo, foi a melhor temporada do Fábio Simplício. Cabia o Fábio, na opinião dele, no meio de campo da seleção da Copa de 2006, que tinha Emerson, Kaká, Zé Roberto, Gilberto Silva, Mineiro e o Ricardinho, cabia? Ah, cara, é complicado dizer, né, cara, dos nossos profissionais aí, nossos companheiros. O meio-campo, o Brasil sempre foi muito bom, né, nessa posição. Então, assim, era difícil. Eu tive mais próximo da Copa de 2002. A Copa de 2002 foi a que eu tive mais próximo, assim, sabe? Que bateu na trave. Tive até porque o Emerson, na época, acho que tinha se machucado. Aí chegou a ter uma cogitação, tudo, mas acabou indo no Ricardinho, pelo um pouco da bagagem que tinha. Aí entra aquelas coisas de você ganhar títulos, né? Ganhar coisas importantes. Então, valeu um pouco mais a experiência do que o Ricardinho tinha e acabou indo. Mas dessas outras, assim, o momento era muito bom, né? Mas é que eu falo, assim, tanto que quando eu fui convocado, né, em 2009, eu nem acreditei. O cara me ligou 3 vezes. Eu bati o telefone na cara do Américo Faria 3 vezes. Né? Porque eu falei, pô, até então a gente... Não, porque assim, nossa cultura praticamente é você estar levando jogador do time grande, não de time mediano. Isso é uma coisa assim, se você pegar, né, historicamente, jogadores convocados, 99% são jogadores das melhores equipes mundiais, né? Ou dos melhores clubes do Brasil. Então, assim, não desmerecendo, né, o Palermo, a camisa e tudo, mas assim, só pelo fato de estar jogando na Europa, talvez isso, né, nos ajude e tal, mas estatisticamente é muito pouco. Você vê jogador, né, de um time assim menor, está chegando na seleção. Então, na época ali, 2007, 2006, praticamente o meio-campo era muito forte. Eram jogadores assim que mereciam, tinha todo o mérito de estar ali. Indo agora para 2007, vamos agora rolar um pouquinho aqui, 2007 e 2008. Aí esse álbum de 2007 e 2008 traz aqui a escalação do time do Palermo, traz aqui o Simplício aqui na foto, aqui na figurinha aqui de 2007 e 2008. E Simplício, me fala uma coisa, vamos voltar aqui. A cidade, a torcida, quem era mais apaixonado? A torcida do Parma ou do Palermo com o Simplício? Quem gostava mais do Simplício? Cara, que assim, o norte da Itália, o pessoal é um pouco mais frio. É aquela rapaziada mais, tipo, deu 10 horas da noite, você não vê mais uma alma gêmea na rua. Você não vê ninguém, a cidade para, acabou. Já no sul, aí já é diferente, aí já é mais Brasil. Então é todo mundo, gente andando, negro andando de moto sem capacete, e assim vai, entendeu? Então, assim, acho que pelo fato de eu ter feito mais anos, né, no clube, eu acho que o Palermo, assim, é mais... A torcida já é mais... Tanto que, assim, semana passada, eu recebi um título de torcedor honorário do Palermo no mundo, né? Bacana. Tipo um torcedor vitalício, né? Recebi ali, então, uma homenagem, né, que eles fizeram, que a gente, né, guarda aí com muito carinho. Então, eu vejo nessa proximidade com a rapaziada do Palermo um pouco mais calorosa que a do Parma.
Essa camisa do Palermo aí, galera, eu era apaixonado por ela. O Ricardo tirou as palavras da minha boca. A camisa do Palermo é uma das mais bonitas do futebol mundial. Sem comentários. E fala uma coisa, essa temporada, você chegou ao primeiro ano, o segundo ano, como você mencionou, né? Você estava num campeonato que você tinha a Juventus, você tinha a Inter de Milão, você tem Roma, né? Só time grande, time que ia para Fiorentina, Sampdoria. O Palermo, a pretensão era que era beliscar uma UEFA, não cair. Qual era a pretensão do Palermo nessas temporadas? Então, o Palermo, assim, do ano que ele subiu, né? Que foi, acho que um ano antes da nossa chegada, ele sempre teve na Série B, Série C, nas divisões menores. Né? Então, assim, nunca foi um time assim de ter uma visibilidade maior no futebol italiano. Então, foi sempre considerado um time mediano. Né? Um time ali na metade da tabela, né? Brigando, tentando talvez chegar numa UEFA Liga. Né? Então, um time assim, né? O objetivo deles era sempre não cair. Né? Sempre eles falavam, o objetivo nosso, tanto que as entrevistas, eles meio que obrigavam que a gente falasse, não, a gente tá lutando para não ser rebaixado e tal, mas assim, sempre eles contratando jogadores importantes para que a gente, né, beliscasse um pouco ali a UEFA. Então foi sempre nessa tese aí que eles montavam o elenco. Show de bola, muito bom. Vamos então dar mais uma continuidade aqui. 2008, 2009, Simplício aqui nesses álbuns aqui. Falei, Simplício, você tem esses álbuns aí que eu tô te mostrando? Guarda todo esse seu acervo aí? Cara, eu tô aqui impressionado, cara. Você não tem noção. Eu tô vendo aqui, rapaz, tá passando um filme na cabeça que caramba, meu. Assim, porque nem aqui, assim, depois que eu parei, sim, né, questão Copa do Mundo, que aí, né, meu moleque gosta de colecionar figurinhas, essas coisas, aí ele tem, mas agora, sim, eu vendo assim, cara, pô, dá até vontade de ir atrás dessas coisas, que é uma coisa muito fera, muito bacana, mas não tem legal. nada. Que bom que você tá gostando. Vai ter porque a gente vai te mandar, pô, pode ficar tranquilo que esse quadro começou com nada mais, nada menos que o Zenon. Já passou por Zenon, já passou por Capitão, já passou por Wilson Mano, por craques, e agora vai chegar para você, fica tranquilo. Vamos mandar esse acervo aqui, esse vídeo aqui. Mais ou menos da mesma posição, você falou só jogadores aí da minha cancha ali. Só cara de moral aí. 2008, 2009, então a gente mostrando um pouquinho aqui de Simplício. E vamos já para o próximo aqui. Último ano, 2009, 2010. Nascimento, que me traz de curiosidade nesse álbum aí, que você tem Samuel Eto'o, Alexandre Pato no time aqui. Me fala um pouquinho desse último ano aqui do Palermo. Transição agora Palermo-Roma. Né? Você já era, a torcida adorava você já estava totalmente adaptado à cidade, ao time. Por que saiu? O que aconteceu? Para você era legal realmente um time maior? Roma, você conquistou realmente o campeonato italiano lá? Você já era respeitado? Fala um pouquinho pra gente. Esse ano foi bom também, cara. Independente, assim, de ter saído, né? Mas foi o ano que nasceu meu filho, né? Meu segundo filho, nasceu... foi a convocação para a seleção. Então, assim, foi um ano de coroação, assim. De tudo, de você olhar para trás e falar, cara, valeu a pena ter escolhido Itália. A convocação da seleção te ajudou a ir para o Roma, um time maior? Com certeza. Ali eu fui para Roma porque eu escolhi a Roma. Mas poderia ter ido para a Juventus, teve proposta. Poderia ter ido para o Napoli, tive proposta. Que eu lembro que, assim, no dia do jogo contra o Napoli, nós ganhamos de 3-1, fiz um gol na época. Acabou o jogo, o diretor da Juventus me ligou. E logo na sequência, quando eu cheguei no hotel, já veio um representante do Napoli também.
conversar comigo, e na época o Gilmar estava na Itália também, né? Aí eu peguei e falei, ó, tá aqui o telefone, vocês entram em contato, a pessoa da conversa é essa aí. Mas foi um ano assim, né, que também estava chegando alguns jogadores importantes, como o Pastore, né? Tava craque, um jogador fantástico. E foi a época ali que eu comecei a ter um meio atrito com o diretor da época. Porque ele trouxe o Pastore e ele queria, né, fazer com que o Pastore jogasse. Só que o elenco queria que eu jogasse. Aí ficou aquele meio impasse, entendeu? Só que pelo fato de eu não ter o passaporte europeu. Então isso acabou, né, um pouco assim me limitando, perdendo um pouco de força no clube. Só que eu já tinha, né, assim, cumprido meu contrato, 4 anos, né? E eu lembro uma conversa que eu tive com o presidente, né, no meio do ano, antes de vir convocação, antes de vir tudo. Porque ele sabia que a gente estava vivendo um momento, estava recebendo proposta. E ele falou que se viesse um dos 4 big da Itália, ele não se importaria que eu deixasse o clube. Né? Que quando a gente fala dos 4 big, a gente está falando de Milan, na época, né? Milan, Inter de Milão, Juventus e Roma. Né? Que depois que aí o Napoli, né, passou a ser o Napoli que é hoje, que vem sendo ultimamente a segunda força do campeonato italiano. Mas aí ele passei para ele nessa situação. Aí foi quando veio a convocação. Aí quando veio a convocação, a amarelinha, o negócio é diferente. Vestiu a amarelinha e, meu amigo, o telefone não parava de tocar. Que bacana. Aí a coisa, assim, uma coisa impressionante. Eu falei, gente, eu nunca vi, assim, meu telefone já tocou, mas depois que eu fui, que apareceu ali convocação Fábio Simplício, o telefone não parava, Gilmar também me ligando, o que tá acontecendo? Eu falei, eu não sei. Aí foi, acabou que eu me machuquei antes do término do contrato, acabei tendo uma lesão, né, na posterior da coxa, que ali me tirou fora do campeonato praticamente. Aí só que eu já tinha feito, já estava naquela época de fazer seu pré-contrato, né? Esperei o momento, tudo, cheguei no presidente e falei, ó, antes de qualquer decisão, eu falei, ó, meu ciclo acho que acabou aqui com o clube, agradeço, mas acho que agora é hora de eu ter novos ares e tentar um patamar um pouquinho maior do que eu vivi esse período todo aqui. Aí, no momento, ele não quis entender, que ele queria que eu ficasse mais 2 anos, né? Ele queria falar, pô, fica mais 2 anos aqui com a gente e tal, só que fica mais 2 anos sem convocação na seleção e não queria aumentar 1 centavo do contrato, né? Isso não é fácil, falei, pô, mas aí eu falei, minha valorização é o quê? Só os 2 anos? Aí foi quando eu peguei, né? Aí beleza. Aí na outra semana veio o contrato, né, da Roma e eu apresentei para ele. Eu falei, e agora, você tem como cobrir isso aqui? Aí ele falou, realmente acho que agora é melhor você ir. Aí foi quando foi uma decisão ali que eu tomei, que queria ir para a capital. Uma também pelo fato de ter o brasileiro, ia estar chegando junto com o Adriano. Então foi uma decisão assim que tomaria de novo, né? Mas a gente depois eu vi, né? Assim, pô,
a liderança, né, que a Juventus teve o ano todo, eu falei, pô, poderia estar ali também, né? Não dá para saber, né, Simplício? Não dá. Eu queria estar daquele lado ali, os caras ganharam 9 títulos seguidos, cara. Foi, absurdo. Então iram para mais um, cara, é uma coisa impressionante. Mas me arrependo, cara. Tudo que eu fiz aí é tudo coisa pensada, tudo coisa que eu idealizei e segui o meu instinto e graças a Deus deu certo. Simplício, antes de a gente passar pro Roma, o Nascimento também fazer uma pergunta, no ambiente da seleção brasileira, né? Como é que foi ser convocado, se apresentar, jogar? Fala um pouquinho pra gente da sua passagem aí, o que você tira de boas recordações? Pô, cara, a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei lá, o Robinho, cara. Primeiro cara que ele já levantou a mão. Simplício, aquele dia só foi o Diego que subiu no filho. Eu fui lá tirar ele. Eu falei, mentira. Você tava lá também. Fantástico. Ali, assim, porque eu realmente eu tava assim, nervoso, né, cara? Cheguei lá, pô, a primeira. Cassino tá querendo falar do jogo lá, Cassino. Minha primeira estreia na base. Deixa eu quebrou aquele clima de tensão, entendeu? Aí eu já dei aquela respirada. Eu falei, puta, já deu aquela quebrada de clima. Eu falei, graças a Deus. Aí as coisas aconteceram, pô, fui recebido muito, muito bem, cara. Muito fera, assim, pô, Kaká, Júlio Batista, pô, Felipe Melo, pô, Emerson. O Felipe Melo e o Emerson estavam na Juventus, né? Nessa época. O Felipe Melo tava na Juventus, cara. O Felipe tava voando. Felipe, você falou Kaká, Robinho, todo mundo estava com você no campeonato italiano, né? Júlio Batista. Tava tudo na Itália, todos na Itália. Juan. Doni, verdade, olha só. Pô, a galera, Lúcio, cara, que cara sensacional, cara. Putz, um xerifão, Lúcio, rapaziada, realmente, esse ambiente show, cara, espetacular, coisa assim que ali eu já poderia ter encerrado a carreira, cara. Pra mim já sabe, você atingiu o ápice vestir a amarelinha, cara. Vestir a amarelinha é o ápice da carreira profissional. Ali, pra mim, eu falo, agora o que vier pra mim é lucro. É isso aí. Pessoal, temos muita coisa para falar com o Fábio Simplício. Muita coisa. Só que a gente não pode estourar o nosso tempo aqui, né? A gente sempre faz as nossas lives aqui dentro do tempo. Fábio, eu vou falar para você que tem muita coisa ainda para te mostrar. Mas, para não estourar o tempo, a gente vai falar. Pode falar, Cassino. Pode marcar uma próxima aí, que é o seguinte. O Fábio entrou na live aí e falou que colocou o nome do Fábio, do filho dele, de Fábio Simplício, né? Sim. E o senhor Fábio Simplício aí tem o nome do menino Jordan por causa de um cara aí. Ele não vai dar tempo de contar a história. Então, isso aí não é uma coisa assim que aconteceu agora, não. Ele falou que não imaginava tal, mas o filho dele chama Jordan, não chama, Fábio? Isso. É muito pequeno, cara. Isso aí é meu herdeiro, meu rei, meu príncipe. Fábio é fã do basquete, consequentemente de Michael Jordan, colocou o nome do menino de Michael Jordan, e só que essa história vai ficar para depois, senão nós não vamos falar do cacete que ele ia dar no Diego. Agora é hora. É agora a hora ou não é agora? Chegou a hora? Chegou a hora. A live é boa, dá para fazer 3 horas. Só que o povo... a hora que nós publicamos que a live era com o Fábio Simplício, verdade. Choveu uma mensagem dos caras. Se eu estiver mentindo aqui, você pode falar que é ao vivo. Os caras não mandaram perguntando para ele, falando para ele falar da. Que era ele. Fala aí. Manda bala. Antes do Simplício começar, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o Simplício na tela cheia. E ele vai explicar o que passou na cabeça dele. Excelente. Ele faria de novo, seria realmente bater no Diego. Agora, Fábio, o momento é todo seu.
Fica à vontade e conta o que aconteceu aquele dia. Tenho certeza que ele falou assim no Diego, ó, você jogou aonde, fera? Certeza. Você foi para jantar o Diego ou não, Fábio? O povo do São Paulo quer saber. Não, mas ali, assim, os meninos estavam vivendo um momento espetacular, né? Isso a gente não tem dúvida. Mas ali foi uma coisa meio que de momento mesmo, cara. Às vezes, assim, eu sempre falo em todas as entrevistas, todas as lives, né? Que às vezes a gente, assim, às vezes as pessoas pensam, pô, você foi fazer média para ganhar moral com a torcida. Eu falei, pô, cara, quem me dera fazer média. O momento nosso não era tão. A gente precisava ganhar título, cara. A gente não tava com momento para se glorificar, essas coisas nada. Então, ali no momento, assim, cara, ele bateu o pênalti, bateu o primeiro, o Rogério pegou. Aí os caras mandaram voltar porque, né, o Rogério tinha se adiantado um pouco. Aí, beleza. Pô, bateu o segundo, fez, né? Só que, pô, a torcida do Santos estava de um lado, pô, ele correu do lado ao contrário, né? E eu tava mais ou menos na marca ali no grande círculo da área, né? E acompanhei, né? Só com os olhos. Falei, caramba, mas onde esse moleque tá indo, cara? Pô, a torcida do Santos tá desse lado e tá indo pra aquele. Eu não tô entendendo nada. E fui seguindo com os olhos. O jogo já tava quente pra caramba. A gente, pô, tá ganhando 2-0. Tivemos um Kaká expulso. Pô, os caras fazem 2-2. Aquele, pô, deu um ânimo pros caras impressionante. E eu falei, caramba, pô, até que serviu para dar uma calada neles. E aí nós crescemos, mesmo com a menos, conseguimos ainda fazer o gol ali da vitória. Mas eu vi essa trajetória dele, eu falei, caraca, mano, esse moleque tá indo. Aí quando eu vi que ele subiu no símbolo, eu falei, aí não. Eu falei, sinto. Eu conto essa história para todo mundo. Cara, a gente não podia nem pisar no gramado na época da base, cara. A gente não podia ser. O máximo que a gente fazia era correr naquela pista muito incansável. Os caras faziam correr naquela areia preta que tinha em volta ali. Cara, a única coisa que a gente podia fazer, não podia nem tocar no gramado. O gramado do Morumbi era, meu, e esse puto foi lá do outro lado, cara. Quando eu vi que ele subiu, aí eu parti, cara. Eu falei, não, aí não. A gente não podia nem entrar, esse cara tá subindo lá em cima. Aí foi que o instinto ali, aquela coisa, né, de São Paulino mesmo, de coração, de ter, né, lutado a vida toda, que a gente tinha uma disciplina, né, cara, não poder fazer essas coisas. Aí eu parti, cara. Eu parti, só que eles eram muito rápidos, eles eram muito ligeiros. Ele e o Robinho era... Eles, olha, cara... Eu lembro que eu tentei dar uma mãozada na nuca dele, que pegou meio que de raspão, assim. Pegou só a ponta, só as unhas, cara. Se eu tivesse unha grande, eu tinha machucado ele. Mas a minha unha tava meio cortadinha, eu não consegui machucar. Aí já veio aquele vulco, né? E eu vou, mas aí, quando abriu a brecha, quando eu ia pegar mesmo, apareceu o André Luiz, pô. Desse tamanho na frente, eu falei, acho que agora é hora de parar. Eu acho que agora é hora de dar uma parada e tentar resolver as coisas mais amigável. Mas, Fábio, no fim das contas, você foi ou não para dar nele? Aí eu fui, cara. Eu fui porque, assim, eu ia dar. Assim, até ruim, né, cara, assim, a gente falar, porque a gente, né, preza hoje, né, principalmente em questão de violência, em questão, né, por ser, até as crianças, né, por ser incitar a violência no estádio não é legal. Mas ali eu fui para pegar ele, cara. Eu fui, tanto assim, que eu não... Acho que foi no mesmo ano, aí nós perdemos, acho que de 2-1 para eles, foi o jogo do mata-mata, que foi ele que fez o gol, né? Que eu dei um carrinho, que se eu tivesse pego esse carrinho nele, eu te juro que eu acho que ele não estaria jogando bola hoje, não. Mas foi assim,
foi um momento, cara, que, te juro, partiu assim, o nervosismo muito, né, naquela adrenalina, aquela coisa, mas... e depois ele ficava fugindo. Eu fiquei caçando ele no campo. Eu fiquei o jogo todo, eu vou te pegar, vou te acertar. E o juiz sempre em cima da gente ali, né, gente? Eu falei, não vou aceitar isso. Não vou, mas graças a Deus ainda conseguimos ganhar o jogo. O Ricardinho, né, fez ali o gol de pênalti. E eu ainda falei pro Ricardinho no vestiário, eu falei, pô, eu tiro o cara de lá e vocês vão lá comemorar o gol lá em cima do símbolo lá, pô. Aí vocês me quebram, pô. Aí, não, pô, não, a gente tinha que mostrar que a casa é nossa. Eu falei, pô, a casa é nossa não, vai comemorar com a torcida lá, pô. Os caras que estão lá na arquibancada, não tem que subir no símbolo, nada, não. Mas foi um momento ali, cara. Depois dessa situação toda aí, você partiu pra cima pra pegar ele e tal. Passou muito tempo ou não passou tempo? Você chegou a falar com ele disso aí ou nem tocou no assunto? Não, cara, nesse mesmo dia nós fomos convidados com um programa, acho que do Milton Neves. Aí, aquela coisa do Milton Neves, né? Pô, toca na mão aqui, né? São amigos, não sei o quê. Porque depois do jogo, costuma, né? Assim, nós temos muita amizade entre os jogadores, né? Fora de campo. Mas às vezes assim, a gente tem que, né, se preservar, porque o torcedor às vezes não entende essas amizades. Sim. Então a gente tem que ser bem preservado. Mas assim, eu não tinha tanto diálogo com ele. Tanto que assim, depois na Itália, jogamos lá e lá também assim, o negócio ficou meio ruim, né? Jogamos Palermo e Juventus, né? Ganhamos de 2-0 esse jogo. Inclusive até fiz um gol. E na entrada ali no túnel, né, fica os dois times ali juntos, né? Aí eu fui, cumprimentei o Felipe Melo, pô, e aí, beleza e tal. Aí fui, cumprimentei o Amaury, e não sei o que. Quando eu cheguei nele, apertei a mão bem forte, cara. Aí ele pensou que ia soltar a mão dele, eu segurei, né? Eu falei, mano, aquele dia eu não te peguei, mas hoje eu vou te pegar, mano. Nós estamos em território neutro, hoje eu vou te pegar. Cara, a primeira bola eu suspendi ele. Primeira bola do jogo. Parecia que o juiz já até sabia, cara. Da nossa vista. Parecia que o juiz sabia. Eu dei uma jantada nele, mas ele é muito bom jogador, cara. Porque eu fiquei caçando ele o jogo todo. Eu falei, não vai ficar só nessa não, cara. Eu vou continuar te dando. Porque o time deles era muito forte, cara. Era muito forte. Então, para parar os caras, era meio que você tinha que dar uma jantada. Aí, tanto que o Felipe Melo pegou e falou, essa briga eu não quero participar, não. Simplesmente, a gente joga mais ou menos ali, é choque. Eu vou ficar do lado esquerdo, você fica do lado direito, aí não tem problema. E aí tá tudo resolvido. Eu falei, não, tá tranquilo, Felipe. Ninguém pega ninguém, mas esse cara aí eu vou pegar, assim, tô muito. Eu falei o que pra vocês no começo da live? Que essa ia ser a melhor live de todas. Essa, sem dúvidas, é a melhor live de todas. Que história sensacional. E, Fábio, não sei se você acompanhou... uma mensagem aí perguntando, eu vou citar o nome deles aqui, porque foram 6. Carlos Alberto Spina, o Edson, teve até mulher, viu? Não sei como, mas teve. A Kelly, teve o Renato, o Gilberto e o Lima. Os 6 pessoas mandaram mensagem pedindo para que fosse falado da famosa jantada que o Fábio Simplício foi para cima do Diego. Está respondido aí, o desejo de vocês foi cumprido, ficou esclarecido aí que ele foi para dar no meio, mas não alcançou, e depois teve a volta. Na Itália, né? Depois de um certo tempo é mais gostoso, né? Que aí o cara esquece e tal, acha que você tá meio... Não vai acontecer, você chega... O aperto de mão fez ele voltar à memória dele. Agora, no futebol do final do ano, você põe ele no nosso time, viu? Não, o Simplício é no nosso time. Depois dessa aí. Simplício, e depois que ano passado teve uma conversa que o Diego ia estar no São Paulo, né? Que ele podia assinar pré-contrato, só que ele acabou, no fim das contas, renovando com o Flamengo. E ele poderia assinar um contrato com o São Paulo, foi muito especulado,
e quase aconteceu. O seu nome estava no primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter, estava escrito assim, Simplício vai matar o Diego. Por conta que o pessoal ainda lembrava disso. Você acha que muito por conta desse episódio o Diego acabou não indo para São Paulo? Ah, cara, eu não sei, mas assim, já naquela época se falava que ele era São Paulino, né? Que teve até, acho que chegou a ter uma sondagem, talvez ele poderia estar vindo para o São Paulo no ano seguinte. Surgiu um boato assim, né? Mas eu sou a favor, né, cara, de um grande jogador estar vestindo a camisa de um grande time. Não sei se tiveram já tantos outros episódios de tantos outros jogadores, Viola, Edilson, o Marcelinho, tantos outros jogadores, né, que passaram por clubes grandes depois, né, de provocações, acabaram vestindo a outra camisa, Paulo Nunes. Entendeu? Então, assim, hoje é um jogador mais experiente, um jogador, assim, que talvez o meio-campo do São Paulo poderia funcionar. Aí depende muito também da questão tática, né? Questão física, principalmente, como é que ele se encontra. Mas, assim, eu não descarto, né, que possa ser uma contratação boa aí para o São Paulo. Acho que, assim, o importante é que dê resultados, né? Hoje você é cobrado por resultado, independente da tua idade, da tua forma física. Se você não representar lá dentro, a rapaziada vai meter o pé na tua bunda. Você falou uma coisa legal, Simplício, sobre esses craques. Eu me lembro quando o Paulo Nunes foi para o Corinthians, foi até campeão paulista, mas a torcida odiava ele. Eu fui num jogo Corinthians e Goiânia pela Copa do Brasil, ele fez o gol e foi tirar a média com a Gaviões imitando o Gaviões. Os caras quase bateram nele. Então, marca, né? Tem jogadores que... Por quê? Aquele episódio lá com o Edilson Capetinha. Então, a torcida marca as coisas. Eu não sei, pegando esse gancho, se o Diego fosse eventualmente para o São Paulo, se a torcida não faria o mesmo. Se o Simplício não conseguiu pegar ele, eu pegava. Tá vendo? A torcedor... Eu pegava. Eu pegava. Se ele acerta o São Paulo, tem dois jogadores que eu não aceito no São Paulo. 3 que eu não aceito de jeito nenhum. Um já encerrou, que é o Vampeta. Outro é o Diego. E o terceiro é o Gabigol. 3 caras que eu não queria no São Paulo. Tem um centroavante bom dando sopa aí, viu? Tal de Daverson. Leva pro São Paulo. Leva. Fica pra você. Manda a mensagem lá pro presidente lá que tá enrolando nós, que não quer vir aqui. Tá com medo de vir aqui falar. Como é que é o nome do cidadão? O Casares. Tá com medo. Tá correndo. Tem 20 dias já pra vir aqui na live. Aqui sabe que a audiência é boa. Tá com medo das perguntas. Não tá preparado para ser presidente de São Paulo como? Já correu 2 vezes, seu Casares. O senhor já correu 2 vezes no jogo Aonde Fera. Se já tá fugindo do jogo Aonde Fera, vai ser presidente de um clube desse tamanho como? Transmite essa mensagem pra ele que eu quero encontrar ele aqui, frente a frente. Pelo amor de Deus, rapaz. Fábio, sensacional sua participação hoje. A gente está chegando aqui, estouramos o tempo aí de 1 minuto, 1h30 que normalmente a gente faz. A gente fica muito grato, muito grato. Esperamos de coração que você tenha gostado, que você tenha gostado do acervo que o Ricardo apresentou aí, da sua carreira, das figurinhas. Vou fazer questão de mandar essa apresentação para você ter aí guardada, para você ter na memória. Fica o convite para, quando você quiser, acabando essa pandemia, a partir do dia 4 de julho, nós vamos estar no estúdio, na Exclusiva FM, fazendo nosso programa de lá. Vamos voltar para a rádio, então fica o convite para você participar também. Ricardo pode levar essas figurinhas, o álbum para você ver. Não sei se ele consegue, mas se ele conseguir, eu percebi que você gostou da homenagem. Então, fica o convite também. Tem a Roma que não conseguiu mostrar. Ele, um álbum da Champions League, tem um álbum exclusivo do Roma que saiu, o nosso Simplício. Tinha uns 3, 4 ainda, Simplício, fica realmente para uma próxima. Como eu falei, o acervo era realmente vasto. Tem muita coisa de Fábio Simplício, da sua carreira, retratado em álbuns aqui de futebol brasileiro e italiano, né? Foi uma honra poder mostrar um pouquinho desse acervo aí para você. Espero que você tenha gostado, né? Como o Nascimento falou, realmente o programa fez isso com muito carinho para você.
Ó, quem quiser ver os álbuns aí que o Ricardo não apresentou, a gente vai colocar na página do programa. Vou mandar para o Fábio Simplício como vídeo também, se ele quiser postar nas redes sociais dele. Sigam ele lá. Cassino, fica à vontade, agora é com você. Tamo aí, né? Vamos agradecer ao volante Fábio Simplício aí, pela live, pelo bate-papo. Muito bacana, muito proveitosa. Infelizmente não deu tempo de falar tudo, de apresentar todo o acervo que o Ricardo tem. Mas nós vamos marcar uma próxima aí. E você tá pertinho da gente no rádio, hein, cara? Já tá feito o convite aí. Depois o Felipe vai acertar com você durante esse tempo aí. Não vamos perder contato, não, pra você ir tomar um café com a gente lá, dar uma força aí. Quem sabe nós encontramos o Diego lá na Paulista pra dar um cacete nele, viu? Muito bom. Nós segura ele. Agora dá pra pegar ele, eu acho. Sei lá. Vamos pra cima. É isso aí. Fabião, obrigado pelo bate-papo, tá? E vamos fazer o convite aí, vamos se falando, não vamos perder contato, não. Beleza, eu agradeço. Até demorou, né, pra gente fazer contato aí, né, mas deu certo aí, de tanta insistência, conseguimos aí se conectar. Fico feliz, pô, muito bacana o que vocês fizeram, em questão da minha carreira, a gente fica muito grato, né? Essas coisas pra gente, assim, fica na memória, né? Que às vezes a gente pensa, acabou e tal, mas quando vocês voltam com essas coisas, aí volta todo o filme, desperta aquele fogo de novo, de estar ali dentro, é uma coisa muito bacana. Fico muito, muito, muito emocionado aí pelo que vocês apresentaram. Sucesso para vocês no programa. Deixar aqui também, né, um alerta, né, para as pessoas se cuidarem, né, que estão num momento muito complicado, então que as pessoas possam estar atentas, fazer as orientações que são pedidas, porque nós perdemos amigos, graças a Deus não tive parentes, né, com a situação, mas amigos próximos, vizinhos, colegas que pegam, estão, né, passando um certo momento difícil, então a gente deixa um recado, né, para que as pessoas aí se conscientizem nesse período que tudo vai passar. Se Deus quiser, a gente vai poder aí se encontrar, se abraçar, fazer o que a gente mais gosta aí, que é estar falando de futebol, falando da vida alheia, que é o que o povo gosta. Esse foi Simplício, com muita simplicidade, no Jogou Aonde Fera. Ricardo, boa noite, quarta-feira tem mais, estamos juntos sempre. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez, Simplício, a toda a equipe. Olha só, hein, os participantes nos ajudando a trazer feras. Um abraço aí para o Reinaldo, aí, que fez a ligação aí, que sexta-feira você aí agora sai do São Paulo, indo para o Corinthians, capitão corintiano, vai falar do bastidor do Corinthians, da eleição, Dummy Rights, é imperdível. Um abraço a Esquadrão, um abraço Reinaldo, e a você que está nos assistindo. E mais uma vez, Simplício, muito obrigado pela atenção, obrigado aí por ter participado do programa. Nascimento, Cassino, até a próxima. É isso aí, pessoal. Quarta-feira tem live, nós vamos anunciar o convidado. Sexta-feira tem o capitão corintiano com os bastidores. E na segunda-feira que vem tem Souza, naquele bate-papo especial, onde a gente vai sortear a rifa com a camisa do São Paulo autografada pelo Craque Júnior. Então, a gente espera vocês aí. Até a próxima. Legal, gente. Essa foi o João de Fera. Lembrando que é sempre bom ter você conosco. Até quarta-feira, nesse mesmo horário, às 8 da noite, todos juntos. Um abraço e até mais.